Hoje o nosso encontro é sobre os roteiros de vida. Então eu vou apresentar para vocês algumas formas de olhar o nosso roteiro de vida. E a primeira pergunta que eu faço é: será que é casualidade os roteiros que vivemos em nossa vida? Será que as nossas escolhas, elas são uma casualidade? Eu estava outro dia, a Preta, aqui em casa, e aí a gente conversando, e eu falei para ela assim: nossa, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. E depois ela começou: se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse mudado aquilo. A gente ficou assim um tempão nesse se eu não tivesse, se eu não tivesse. Só que aí depois a gente parou assim: nossa, mas se eu não tivesse vivido isso tudo, o que eu teria colhido de experiência que me fez viver o que eu estou vivendo hoje? Então, no fato, quando a gente olha para trás na nossa vida, a gente vê que tem uma coordenação entre os fatos, tem uma sincronicidade entre os fatos. E quando algo é difícil, às vezes você tem mais dificuldade em aceitar que aquele fato ocorreu, né? Então, poder olhar o passado e ressignificar e entender os aprendizados, isso é a grande pérola que te abre para o movimento da vida. Então, nesse movimento da vida, a gente precisa sempre estar olhando as portas que a gente tem que fechar para as portas que a gente tem que abrir, que é realmente esse equilíbrio entre o dar e o receber da vida. Às vezes você está num momento que você precisa dar, né? E outros momentos que você precisa receber. Mas para isso tem que olhar para ver se existem muitas portas abertas. Então, olhar o roteiro da vida é uma forma de você investigar um momento do seu passado e ver se tem algumas portas que você pode ir lá para fortalecer e algumas portas que você precisa olhar para fechar e caminhar. Então, todos nós temos esse convite diariamente, a partir das vivências que acontecem em nossa vida, a poder avaliar para poder seguir de uma forma muito melhor. E aí eu trago essa fala do Bert Hellinger, que ele diz assim: felicidade dá medo. A felicidade é sentida como perigosa, porque traz solidão. O mesmo se passa com a solução. No problema e na infelicidade, temos companhia. O problema e a infelicidade se associam a sentimentos de inocência e fidelidade. A solução e a felicidade, ao contrário, estão associados a sentimentos de traição e culpa. Por isso, felicidade e solução só são possíveis quando enfrentamos esse sentimento de culpa. Não que a culpa seja racional, mas é experimentada como se fosse. Por essa razão, é tão difícil passar do problema para a solução. Por isso, se fosse verdade o que lhe disse e você o aceitasse como tal, teria que mudar radicalmente. Bert Hellinger, As Ordens do Amor. E isso eu peço que vocês façam uma reflexão se é muito mais comum reclamar no dia a dia, apegando às dificuldades, falando que é difícil, do que simplesmente falar, preencher mais o seu dia de momentos de felicidade, de dizer sim à vida. O que é mais comum? Geralmente é a postura da infelicidade, né? E eu percebo no meu trabalho, no trabalho terapêutico, no trabalho dentro da clínica médica, muitas pessoas às vezes já tiveram muito acesso às suas questões de vida, às suas dificuldades, o porquê que ela passou por aquela dificuldade, e já fez constelação familiar, já fez respiração, fez mil coisas, saberia dizer, contar a vida em muitos dias. E aí, quando você pergunta, e aí? Diz um oi para a felicidade, diz um oi para a vida. Como seria dar um oi para a saúde? Não posso. Isso, gente, é mais comum do que a gente pensa.
a gente tem muito medo de ser feliz. Muita gente tem um registro de que se for feliz, vai perder tudo. Se for feliz, eu vou ter que mudar. Se for feliz, eu vou ficar diferente. Então, muitas vezes a gente está trabalhando com alguém para liberar os problemas, mas às vezes a solução é ajudar essa pessoa a ter coragem de dizer sim à vida. Tem pessoas que já têm muita consciência de muitas coisas, e o maior empecilho não é olhar um problema, é poder dizer sim à vida, porque provavelmente vem de uma linhagem familiar ou uma linhagem ancestral que outras pessoas não puderam ser felizes, não puderam dizer sim, e tem timidez de dizer oi vida, oi felicidade, oi amor, e eu posso dizer isso por experiência própria, porque eu passei isso na minha vida. Então, eu convido vocês a, no seu dia a dia, a olhar também, do mesma forma que vocês investigam as sensações corporais e emocionais, também para e fala, oi sol, oi vida, oi alegria, oi vento, faz um oi como uma criança, oi saúde. De repente tem saúde, tem um potencial de saúde para você. Mas, caramba, se eu tiver saúde mesmo, eu vou ter que viver. E um dos maiores medos da gente é viver. Porque quando você vive plenamente, logo depois a mente, nossa, eu vou morrer. Se eu viver muito, eu vou morrer. Então, eu convido vocês a fazerem essa dinâmica, isso já é um recurso terapêutico de fazer isso com vocês, no seu dia a dia. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos. Outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta. Fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver,
e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? Fechem seus olhos um minuto e se façam essa pergunta: o que eu quero ser quando eu crescer? Sinta a sua vida na sua frente, um caminho a ser pintado, a ser desenhado, que você pode reescrever. Pode trazer um sonho antigo, como uma criança. O que eu quero ser quando eu crescer? Sorria para essa vida que está disponível para você. Seja qual for a sua dificuldade no momento, seu coração bate, seu pulmão respira, você é respirado e ao mesmo tempo respira. É uma questão de dizer sim. Ter coragem para fechar as portas que precisam ser fechadas. E ter coragem para dizer sim e abrir novas portas. Inala grande e abre os olhos.